E se víssemos um pouco de televisão? Notícia de última hora? O que se passa? Notícia de última hora. Conflitos agravam-se no Médio Oriente. Os conflitos agravaram-se no Médio Oriente. As imagens chegadas à nossa redação ilustram bem os acontecimentos. A perturbação mantém-se devido à insistência tanto da parte dos israelitas como dos palestinianos em não ceder a Terra Santa. Os israelitas afirmam que a terra prometida por Deus não pode ser devolvida, enquanto os palestinianos, por sua vez, asseguram que não merecem ser expulsos do território onde viveram durante todos estes anos. Continuaremos a acompanhar os acontecimentos. Não acham triste a situação em que se encontra atualmente a Palestina e Israel? Tudo isto, tantos conflitos, guerras e mortes, por causa de dois povos que não se entendem devido a crenças, ideias ou origens diferentes. É verdade. Também não percebo porque é que não resolvem os problemas diplomaticamente e porque é que não podem coexistir e conviver em harmonia. Por exemplo, eu e a Ana vivemos em Pindelo e ambas somos católicas. Damos-nos bem, mas não é por causa da Cátia ser natural de Carregosa e evangélica que não somos igualmente amigas dela. Claro, não pedimos que compreendam as nossas crenças, só queremos que respeitem. Se houver respeito mútuo entre as partes, tudo se desenrola da melhor forma e todos juntos podemos criar uma sociedade bem estruturada e respeitável. Tens razão. Talvez devêssemos informar-nos mais. Esta notícia despertou uma curiosidade. Então eu sempre pensei que o conflito israelo-palestiniano devia a sua ênfase ao facto do povo palestiniano não reconhecer o Estado de Israel, acabando por ver o seu próprio Estado não estabelecido. Não sei. Talvez antes de julgarmos e tirarmos conclusões precipitadas, devêssemos investigar as razões do povo palestiniano. Mas como é que vais pesquisar sobre os seus pontos de vista se ainda não conheces a sua origem, a sua história? Venham, vamos descobrir mais. Ouvi dizer que a Palestina é um território que ocupa cerca de 27 mil km². Situa-se no Médio Oriente, entre o mar Mediterrâneo e as margens do Rio Jordão. Sabem o que eu descobri? O território que era a Palestina até 1948 encontra-se atualmente dividido em três partes. Uma integra o Estado de Israel, outra a faixa de Gaza e, por último, a Cisjordânia. Estas duas últimas são pontos de grande conflito, pois deveriam integrar um Estado de Israel palestiniano, mas foram ocupadas pelas tropas israelitas a partir de 1967, após a chamada Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias? O que é isso? A Guerra dos 6 Dias foi um conflito armado que opôs Israel a uma frente de vários países árabes. Ao fim de 6 dias, Israel impôs uma derrota devastadora aos inimigos e o povo palestiniano foi obrigado a refugiar-se nos países vizinhos. Já imaginaram o que o povo palestiniano deve ter sentido? Foram expulsos de um território onde haviam vivido durante milhares de anos. O povo da Palestina havia coexistido com várias civilizações que tinham passado pelo seu território e a sua cultura era influenciada por estes povos, tendo sido os muçulmanos os que mais costumes e tradições lhe incutiram. É verdade. Mas então, por que toda esta tensão entre judeus e árabes? Tudo começou a partir do final do século XIX, quando os judeus provenientes da Europa começaram a migrar, formando comunidades cada vez maiores na Palestina, mais propriamente na Judeia e Israel, terras históricas, que na altura eram parte do Império Otomano. Pois, e segundo o que eu encontrei na internet,
Apesar de assinarem um tratado em janeiro de 1919 que promovia a cooperação entre árabes e judeus para futuramente criarem a terra de Israel na Palestina e uma grande nação árabe no Médio Oriente, os problemas voltaram em força mais tarde. Eu acho que ouvi falar desse tratado. Chamava-se Acordo Fayazal-Weizmann, ou algo do género, não era? É bem difícil dizer este nome. Sim! Mas por que as coisas começaram a correr mal? Vejam, neste livro diz que o líder religioso muçulmano Mohamed Amin al-Husayni, ou algo do género, opôs-se à ideia de transformar parte da região da Palestina em Israel. Durante os anos 20 do século passado, as tensões aumentaram e as revoltas violentas recomeçaram a desenrolar-se. Estás a ver, Raquel? Sempre tinhas razão. Os palestinianos não reconheceram o Estado de Israel e agora estão nesta situação. Também o seu não é reconhecido por Israel? Não é bem assim. Não aconteceu assim tudo de uma só vez. A violência a que assistimos hoje em dia teve uma evolução devido ao agravamento de certas questões que geraram conflitos. Então conta lá que conflitos foram esses. Estás muito informada. Pois, eu estive a pesquisar e descobri que nos anos 30 e 40 ocorreram grandes revoltas e massacres. E mais, a guerra entre árabes e israelitas em 1948. Sim, eu ouvi falar sobre essa guerra e sei algumas coisas sobre ela. Conta lá então. Esta guerra foi conhecida como Guerra da Independência, Catástrofe ou Desastre, que em árabe se diz Nakba. Começou quando a retirada das tropas britânicas da Palestina e com a declaração do Estado de Israel. Pois, o Estado de Israel foi declarado no dia 14 de maio de 1948, mas os árabes não gostaram nada do plano da partida de Palestina. Então, no dia seguinte, 15 de maio, As tropas dos países árabes invadem Israel e a Palestina em auxílio dos palestinianos. exatamente. Então, Cátia, agora deixaste-me curiosa. Sabes quanto tempo durou a guerra? Sei sim. O Nakba prolonga-se por quase um ano e termina com a derrota da Aliança Árabe. E os árabes renderam-se assim, sem mais nem menos. Não tentaram reclamar os seus territórios. Oh, Raquel, é claro que tentaram, não achas? É por isso que ainda hoje existem conflitos. Pois, Ana, eles tentaram, mas as dificuldades foram muitas.